Bom, pessoal, vou fazer essa revisão de cálculo com vocês, tá? Vocês, assim, não fiquem assustados. A ideia da revisão é justamente para que facilite o entendimento na hora que vocês lerem os slides, tá? A gente vai falar, a gente vai acabar usando alguns conceitos que são que, que, que vêm dessa parte que vocês não têm tão forte, tá? Mas fiquem tranquilos, são poucas coisas. A gente vai usar muito, mas são poucas coisas que vocês precisam saber, tá? Então, a primeira coisa, eu vou apresentar o conceito, né? Uma função de uma variável, f de x, certo? Ela é uma função de uma variável. Opa, ok? Então, eu posso calcular a derivada da minha f em relação a x. E essa é a derivada. E ela está me dizendo, né? O quanto f varia se o x variar infinitesimalmente. Ou seja, variar muito, 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 muito pouquinho. Pensa assim, pensa numa piscina olímpica, certo? Se você jogar uma gotinha de água ali, certo? Você vai variar infinitesimalmente a quantidade de água naquela piscina, tá? Muito, 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 muito pequeno. E aqui a gente vai apresentar algumas derivadas que a gente acaba usando. Lembrando só do conceito gráfico, a derivada está relacionada à tangente a um ponto, à inclinação num ponto. A gente vai usar esses conceitos no capítulo 1, por exemplo. Tá? Mas, digamos assim, se a minha f de x é uma constante, a minha derivada vai dar quanto? Ó, a minha derivada está me dizendo quanto f varia se o x variar infinitesimalmente. Aqui a minha função é sempre uma constante a. Se o x for zero, se o x for 0,001 ou 2 bilhões ou menos 500, f vai ser sempre igual a a. Então, essa derivada vai ser sempre igual a zero. Porque nunca que eu variando meu x, eu não vou mudar minha f. Ok? Agora, se a minha f de x for igual a x, tá? Ou seja, agora ela já depende de x. Então, a minha derivada, a minha df dx, vai ser igual a A. Por quê? Lembra que eu falei o conceito da inclinação? A função f de x igual a ax é uma reta inclinada com inclinação A. Tá? Ela vai passar no zero, porque eu não botei mais uma parcela. Até poderia ter aqui um mais b, tá? E o mais b, sendo uma constante, daria zero a contribuição do mais b. Mas tudo bem. Então, a minha inclinação aqui é sempre igual a A. Tá? Deixa eu apagar aqui. Eu posso generalizar para qualquer polinômio, certo? A x elevado a n, a minha df dx vai ser igual a que multiplica n, que multiplica x elevado a n menos 1. Ok? Então, por exemplo, se a minha f de x é x ao quadrado, a minha df dx vai ser a aqui para gente, nessa f aqui, seria 1. Vai ser 1. Quanto vale o n? Vale 2. 1 vezes 2 vezes o x elevado a n menos 1. N menos 1 aqui vai dar 1, ou seja, isso aqui vai ser 2x. Ok? Então, essa é a forma generalizada. Tá? Mais um pouquinho aqui. A minha f de x, se ela for igual a e elevado a x, tá? A minha derivada
vai ter esse mesmo valor. Isso é só para vocês lembrarem, tá? Isso é elevado a x também. Já se a minha f de x for ln de x, aí a minha derivada vai ser 1 sobre x. Ok? Essa é a parte da revisão da derivada. Vou mudar de página aqui para a gente falar da integral. Tá? Então, digamos que eu tenho uma função aqui, ou melhor, um gráfico. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, na verdade. Aqui eu tenho y, certo? E eu tenho um x inicial aqui e um x final. A minha y não vai mudar, ela vai ser sempre igual a um valor aqui. Digamos que seja A. Eu vou fazer a linha inteira aqui da y, tá? Tá sempre nessa linha daqui. Agora, se eu quiser calcular a integral de xi até xf, no fundo o que eu vou calcular é a área abaixo da curva azul entre xi e xf. Ou seja, a área vai ser a integral da y dx. Então, aqui do x inicial até o x final. Tá? Como é que vai ser? Como é que eu calcularia essa área, pessoal? Que eu teria como resultado? Não é um retângulo? Então, é um lado vezes o outro. Esse lado daqui, ele vale A. É a distância aqui de 0 até a linha azul, que vale exatamente A. A parte de baixo, ela vai ser, né, o valor de xf menos xi, ou seja, um ΔX. Tá? Então, xf menos xi. Essa é a área. Tá? Mas, ao mesmo tempo, essa é a integral. Quando y é igual a A. Ok? A gente pode ainda tirar a seguinte conclusão daqui, né? A integral aqui de xi até xf. O y eu vou substituir por A, dx. A é uma constante, ele pode sair aqui da integral. A gente tem aqui a integral de xi, xf, dx. Então vai ser A xf menos xi, que é igual, é a mesma coisa que A vezes ΔX. Ok? Um outro caso interessante de integração que a gente acaba usando nesse capítulo, tá, é quando a minha y é igual a 1 sobre x. Então, eu vou tentar fazer uma representação gráfica. Não vai ficar perfeita, obviamente, mas teria mais ou menos essa cara aqui. Vou desenhar azul, de novo, a curva do y, tá? Ela vai ter uma cara caindo assim. Quem quiser lembrar um pouquinho a cara disso daqui, vamos lembrar do capítulo anterior, né? Na lei de Boyle, o produto PV era uma constante, certo? Aqui o produto XY também é uma constante. Então vai ter a cara daqueles gráficos lá, tá? A importância dessa função, dessa integral aqui, porque justamente por conta daquele tipo de curva que a gente viu. Então eu tenho um xn, aliás, um x inicial aqui, um x final aqui. Quando eu calcular a integral de y dx, certo? Deixa eu reescrever aqui, não ficou legal. Quando eu calcular a integral partindo de xi e chegando a xf da y dx, isso aqui vai ser a área que eu vou pintar aqui de vermelho. Tá? Vai ser exatamente essa área aqui. Tá? E
Resolvendo essa integral, a minha y, ela não vale 1 sobre x, então eu vou substituir aqui, ó. Isso aqui vai ser a integral xi até xf, tá? De dx sobre x, né? Porque meu y é 1 sobre x. Eita, esse x ficou estranho. 1 sobre x, tá? Essa integral, ou seja, a área, neste caso, vai ser, então, a integral disso daqui, que vai dar, né, essa integral de xi até xf, dx sobre x, ela vai dar o ln de x aplicado em x final menos do x inicial, ou seja, ln do x final menos ln do x inicial. Opa! Deixa eu descer aqui. Escrevi, ficou muito apertado. Então, deixa eu continuar aqui, ó. Vou puxar para cá. Tá? Então, ó, essa integral então vai ser igual a ln de x final, tá? Menos o ln do x inicial, e isso é a mesma coisa que ln de xf sobre xi. Ou seja, a integral de xi até xf de dx sobre x é ln de xf sobre xi. Ok? Só para mostrar onde que essas duas integrais são importantes, vou mudar a página. Quando a gente calcula o trabalho em termos infinitesimais, ele é menos uma pressão externa dV. Isso é o... Quando essa pressão externa é constante, a gente tem o chamado trabalho irreversível. Tá? E se eu quiser saber qual é o trabalho total, esse aqui está em termos infinitesimais, ou seja, em termos muito pequenininhos. Se eu quiser saber o termo finito, eu preciso integrar. Então, digamos assim, eu tenho um frasco, certo? Que tem um pistão, eu tenho um gás aqui, contido aqui, tá? Então, aqui eu tenho um volume inicial. Digamos que eu mude de estado, tá? Aumentando o volume desse frasco. Eu sei que a área não ficou constante aqui, deixa eu refazer aqui. Assumam que a área está constante, tá, pessoal? Já representa meu desenho, os não são bons, mas tudo bem. Aqui, ó, meu V final. Aí eu quero saber qual é o trabalho, certo? Que o meu frasco realizou, né? Porque ele empurrou o pistão, tá? Aqui a gente tem uma P externa constante. Então, se eu quiser calcular o trabalho total irreversível, eu preciso integrar isso daqui do meu VF, aliás, do meu VI, até o meu VF. Agora, essa pressão externa ela é constante, ela pode sair da integral neste caso, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho a integral de VI até VF de dV. Essa integral não está com aquela cara, vou escrever aqui de laranja, da minha integral de xi, xf, d de x, isso aqui é xf menos xi. Então, tendo essa ideia aqui, eu posso voltar e escrever qual será a minha expressão para o trabalho irreversível. Vai ser menos P externo vezes o resultado dessa integral, que é VF menos VI. Ok? Ou seja, o trabalho irreversível, aí que eu cortei aqui o parênteses sem querer. O trabalho irreversível vai ser menos P externo ΔV. Tá? Então,
A gente usou uma das integrais. Quando é que a gente vai usar a outra? Ah, também vai ser para um trabalho. Lembrando, infinitesimalmente, e vocês vão ver na próxima aula, na verdade. Tá? Mas eu vou adiantar. Digamos assim, que eu tenho um processo de expansão, de novo, que vai do meu volume inicial até meu volume final. Só que agora a minha pressão externa não é constante, ela está variando totalmente durante o processo. E essa variação é justamente dada pela equação dos gases ideais. Tá? A gente vai manter N e T constante durante o processo. Então, olha só. Eu vou tirar o externo, porque agora não é mais constante. Mas essa P, certo? Ela vem dos gases ideais. Então, PV igual a nRT. Tá? Lembrar disso aqui, não pode esquecer disso neste momento. Então, se eu quiser o trabalho total, eu tenho que integrar isso daqui do meu volume inicial até meu volume final. P dV. Só que agora, como o meu P está variando durante o processo, eu não posso tirar ele da integral. Como dá essa variação? É só olhar a equação dos gases ideais. P vai ser nRT sobre V. Como eu falei, N vai ser constante, frasco é fechado, o processo vai ser isotérmico, T constante. O que vai variar é V. Substituindo aqui, eu tenho menos a integral de V inicial sobre V até V final, de nRT sobre V dV. Só que N não varia, T não varia, R é uma constante, isso aqui vai ser menos nRT, a integral de dV sobre V, partindo do V inicial até o V final. E essa integral a gente viu. A gente viu em x que a integral de xi até xf de dx sobre x é ln de xf sobre xi. Então, o nosso trabalho, que nesse caso é isotérmico reversível, depois vocês vão entender esses conceitos mais termodinâmicos, tá? Ele vai ser menos nRT ln de V final sobre V inicial. Ok? Mais um detalhe, agora é para falar de termodinâmica. Eu tenho uma função de trabalho aqui, né, uma equação para o trabalho, que é o chamado trabalho isotérmico reversível sofrido por um gás ideal. Ok? Aqui em cima, eu tenho trabalho irreversível, tá? Ou seja, uma expansão a pressão contra a pressão constante, tá? Mas eu também estou calculando um trabalho, tá? São duas fórmulas distintas de trabalho. O meu VI e o meu VF podem ser os mesmos, no caso aqui de cima e no caso aqui de baixo. Só que o trabalho vai ser diferente. A gente vai ver isso com mais detalhe na sala de aula e nos slides. Mas, ó, o que eu estou querendo dizer aqui? O trabalho, ele depende do meu processo. Se o meu processo é irreversível, eu tenho uma fórmula. Se é isotérmico reversível, eu tenho outra. Ok? Então, o trabalho aqui, assim como o calor, e depois a gente vai ver, não é uma função de estado. Tá? As outras propriedades que a gente trabalha, as propriedades termodinâmicas, essas sim são função de estado. Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, pessoal, e até o próximo.